Vamos abrir a Bíblia mais uma vez no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Vou começar com o versículo 6, só a primeira parte desse versículo, um texto bastante conhecido. Os jovens adolescentes já podem sair com o irmão João Júnior. E vamos ler o versículo 6. A primeira parte diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Os irmãos que estão chegando agora, que não estavam vindo por motivo de férias em outros domingos, estamos estudando o livro de Oséias, depois do livro de Daniel, né? Esse texto que eu li é bastante conhecido. Algumas traduções dizem: o meu povo perece por falta de entendimento, né, ou de conhecimento. Conhecimento é o foco do estudo dessa manhã. Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da lei de Deus, no contexto aqui imediato do livro de Oséias, né? Eles estavam vivendo debaixo da época da lei, e a lei era o meio de instrução de Deus para a vontade dele. Então, eles têm aqui uma palavra assim dura a respeito da destruição, né? Por que o povo estava sendo destruído, ou foi destruído, ou perecia, morria? Porque faltou conhecimento. Conhecimento é uma coisa fundamental, né? Hoje em dia também, o povo de Deus sem conhecimento acaba não sabendo o que fazer, não sabendo para onde ir, não sabendo que decisões tomar, não sabendo como convém adorar a Deus, não sabendo quem é o Deus que eles adoram ou deveriam adorar, e entram também em toda sorte de heresias nas igrejas por falta de conhecimento. Isso nós temos percebido já há muito tempo, e sempre foi assim. Sempre houve ensinos certos e ensinos errados, e por falta de conhecimento, às vezes a pessoa não sabe discernir qual que é o certo e qual que é o errado, ou às vezes por falta de ouvir, só ouviu o errado, não sabe qual que é o certo, né? Então isso é um problema muito sério, já antigo. E também os incrédulos, né? Aqueles que não estão na igreja, que não conhecem Jesus, e ficam aí na dúvida, levados de um lado para o outro, sem saber que caminho seguir. Cada um segue, aquele que acredita em Deus, segue a Deus conforme o seu próprio entendimento, né? Então tudo isso aí são situações causadas pela falta de entendimento. E a obrigação da igreja é fornecer esse conhecimento, fornecer o conhecimento teórico a respeito da palavra de Deus e o estímulo para o conhecimento prático, o exemplo, né? O exemplo prático das nossas vidas e o estímulo, a exortação para que se pratique aquele conhecimento teórico que nós passamos. Então, o que nós fazemos aqui no momento da escola dominical é um momento teórico, um conhecimento teórico que é transmitido, né? Vamos ler aqui a Bíblia, vamos explicar a Bíblia e vamos tentar aplicar a Bíblia em situações que eu vou pensar, você poderia aplicar aqui e aqui. Agora a prática é se você vai aplicar ou não vai, né? E se você vai seguir a voz do Espírito Santo quando te diz aonde aplicar, aonde não aplicar, no dia a dia, né? E o estudo da palavra de Deus, ele faz isso. Você só vai conhecer Deus pelo estudo da palavra de Deus. Você pode ter um certo nível de conhecimento de Deus através do que Ele revelou na natureza, através da sua contemplação pessoal da natureza, sua meditação pessoal e suas orações. Você vai ter um certo nível de conhecimento de Deus. Todo mundo é capaz de saber que Deus existe, que existe um Deus bom, justo e poderoso. Essas coisas você pode saber só de perceber as coisas que foram criadas. Agora, conhecer mesmo quem é esse Deus, o Deus triuno, né? Pai de Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo, Jesus Cristo que morreu por você, salvação pela fé, aquele que ressuscitou. Então, essas coisas só pela palavra de Deus. A sã doutrina só pela palavra de Deus, não tem como. Você saber como convém servi-lo é estudando a palavra de Deus. Não adianta você ignorar a palavra de Deus, entrar em meditação e esperar que Deus vai revelar as coisas que Ele quer para você, sendo que Ele já revelou na palavra de Deus, né? Ele não é obrigado a ficar revelando para todo mundo individualmente aquilo que Ele já revelou para os seus profetas e apóstolos, já deixou escrito para nós. Então agora a nossa obrigação como igreja é ser coluna e baluarte da verdade, né? A verdade
da palavra inspirada de Deus. As pessoas, muitas vezes nas igrejas, não gostam de ensinos doutrinários, estudos muito doutrinários, né? Como nós fazemos frequentemente aqui na igreja, porque o estudo doutrinário, na opinião da maioria das pessoas, ele é mais chato, tá? O estudo doutrinário da palavra de Deus, o que é doutrinário? O estudo dos ensinos, dos mandamentos, das profecias, essa parte mais doutrinária, de conhecer os atributos de Deus, como ele é, como ele age. A maioria das pessoas acha cansativo, acha mais difícil de entender, tem preguiça de estudar e não acha tão estimulante. O que eles acham mais estimulante são estudos palestras mais voltadas para o meu dia a dia, para os meus problemas do aqui e agora, para o meu casamento, para o meu emprego, para o meu dinheiro, para a minha saúde. Nada de errado, essas palestras são importantes também. Aí tem lugar para elas na igreja também. Agora você não vai deixar de lado o estudo semanal das doutrinas cristãs para focar nas palestras mais aplicadas. Você tem que dar um jeito de conciliar as duas coisas, mas sem nunca deixar de fora o estudo doutrinário da palavra de Deus. Nós procuramos inserir aplicações diárias nos nossos estudos também, lógico, fazemos isso, né? Mas começa com o texto. Nosso foco numa escola dominical, no estudo bíblico do domingo de manhã, é começar com o texto. O centro do estudo é o texto da palavra de Deus. E dali vão partir as aplicações, possíveis aplicações para a sua vida ou não, né? Isso aí a gente faz conforme o Espírito de Deus nos dirigir. Mas o foco é você conhecer esse texto aqui. Na hora que você precisar dele, o Espírito Santo vai aplicar na tua vida, né? Então, não dá muito ibope, né? Não dá muita audiência, né? Você não atrai talvez tantas pessoas para a igreja esse tipo de estudo. Alguns acham que se você focar muito em doutrina, você causa muita divisão, porque a sua doutrina da sua igreja é diferente da doutrina da outra igreja, às vezes é diferente da doutrina de uma igreja de uma mesma denominação, né? Você vai ter certas diferenças doutrinárias. Então, algumas pessoas preferem deixar assim, não, política e religião não se discute, né? Cada um tem a sua, as pessoas falam assim. E aí que é a origem de todos os problemas, né? Cada um tem a sua, cada um segue o que pensa e ninguém discute, ninguém corrige, ninguém exorta, e os erros persistem, né? As coisas mais importantes de se discutir são política e religião, né? Quem vai te governar civilmente aí no país e quem vai te governar espiritualmente, né? Que é Deus, né? Você tem que conhecer essas coisas, né? Então, na verdade, eu comparando assim com o conhecimento secular, eu como sou da área acadêmica, né? Eu frequento muito congressos científicos, né? Nós somos cientistas, nós fazemos o que como cientistas? Nós buscamos um entendimento de um assunto e desenvolvemos uma pesquisa em cima daquilo, tentamos publicar em revistas e apresentar em congressos. E nesse processo, o que acontece? Acontecem discussões, acontecem ideias contrárias, acontece argumentação, você tem que convencer o outro de que você está certo, que a sua linha de pesquisa está correta. E os outros vão tentar encontrar erros na sua linha de pesquisa. Por quê? Porque eles são maus? Não. Porque é assim que você filtra o que está errado e você fica com o que está certo. É necessário isso. Isso é natural, e às vezes saem discussões acaloradas, e às vezes seus trabalhos são rejeitados. Ótimo que sejam rejeitados, se eles não são bons. Tem que ser rejeitado mesmo, né? Então isso no meio acadêmico, científico, secular, né? E na igreja, muito mais importante que haja esse tipo de discussão, de você olhar o que foi ensinado, e você pensar, e você confrontar. Você pensar, não, isso aqui não está muito correto, não vamos seguir nesta linha, vamos seguir por essa outra linha. Essa outra linha está mais de acordo com a palavra de Deus, né? Então, este é o caminho que deve ser
traçado, né? Que deve ser seguido. Essa é a minha opinião, e não é só a minha opinião, essa é a opinião de todos os grandes teólogos da história da igreja, pastores, teólogos, bispos, que sempre se envolveram com isso, né? De você discutir, de você, não com violência, né? Houve muita violência na história da igreja também, isso não, mas no campo das ideias, sim, vamos discutir, vamos colocar na mesa, vamos comparar os ensinos e vamos ver quem está certo e quem está errado, né? Nós não queremos seguir o caminho errado, tá? E você não precisa ter antipatia com relação a esse tipo de abordagem, a esse tipo de atitude, né? Quando ela é feita com respeito. Não, mas eu vou discutir, eu vou contrariar, mas é porque eu quero saber qual é a verdade, né? Bom, dentro do livro de Oséias, nós começamos a fazer isso na semana passada, pensando na doutrina da salvação, né? Eu comparei duas linhas de pensamento, sinergismo e monergismo. O que é? Só para lembrar, sinergismo é quando você acha que você coopera com Deus para você ser salvo, né? Deus faz uma parte, você faz outra, e você vai ao longo da vida, os dois trabalhando, né? E um dia você pode ser salvo. Você não sabe se vai ser, se não vai ser, né? E o outro é o monergismo, onde faz assim: Deus te salvou, e agora, porque você é salvo, você vai procurar obedecer a Deus, né? Se dedicar a sua vida a Deus. Então nós, como evangélicos, nós temos essa linha de Deus te salvou, Ele morreu por você na cruz e isso pagou o seu pecado. Agora, como você creu, você vai ter que viver em obediência. Então, no livro de Oséias, nós temos, no primeiro capítulo, o amor de Oséias por uma mulher infiel, né? Uma mulher infiel, para tipificar o amor de Deus por Israel, que era infiel, e o anúncio de um cativeiro e uma restauração. Só para avisar os jovens que chegaram depois, que não estavam aqui, os jovens saíram, os adolescentes, para ter aula com o João Júnior, tá? Aí, o amor de Oséias por essa mulher infiel, e você tem o amor incondicional de Oséias, no capítulo 2, o amor incondicional de Oséias em restaurar essa mulher que se prostituiu, né, uma prostituta, ilustrando o amor incondicional de Deus pelo seu povo, porque a eleição de Deus é incondicional. Deus escolheu esse povo, né? Do mesmo jeito que Oséias escolheu aquela mulher, sabendo que ela não era uma mulher temente a Deus, ele escolheu casar com ela. Então ele a amou apesar dos pecados dela. Então Deus nos escolheu incondicionalmente, nos amou apesar dos nossos pecados, da nossa infidelidade, né? E você tem então essa eleição incondicional, onde Deus fala no capítulo 2 que Ele vai cercar a sua esposa para que ela não encontre o seu próprio desejo, o seu próprio pecado. Ele vai proteger o seu povo de pecar. Ele não vai deixar Israel pecar tanto quanto queria, né? Ele vai usar até de ações contra o seu povo para impedi-los de se perderem totalmente, né? E nós vemos então isso acontecendo nos capítulos 1 e 2 do livro de Oséias, só recordando aí o que a gente viu nas outras 2 semanas, né? E nós vimos então que essa mulher é uma mulher depravada. O povo escolhido por Deus, Israel, era um povo depravado. O povo escolhido por Deus hoje também é um povo originalmente depravado. Por sua natureza, por nossa natureza, nós somos depravados. Somos como esta mulher Gomer aqui do livro de Oséias, que diz no capítulo 2, versículo 5: porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes que me dão meu pão e minha água, minha lã, meu linho, meu óleo, as minhas bebidas. Então, ele retrata a depravação dessa mulher. Nós somos essa mulher. Quer dizer, na verdade, Israel era essa mulher, né? O reino do norte era essa mulher, no contexto imediato da profecia, da palavra, né? Mas você pode aplicar para você também. O povo de Deus hoje, antes de se converter, era também, nós éramos perdidos, né? Os perdidos são
por natureza inimigos de Deus, por natureza depravados. Então, nós podemos fazer uma aplicação também para os dias de hoje. Pessoa quando está... Deus salva os perdidos, Deus salva os depravados, Deus não salva os sãos. Ele veio para salvar os doentes, não os sãos. Então, nós que fomos salvos porque precisávamos de um médico, porque éramos doentes, porque éramos depravados. Então, começa com essa verdade, esse fato da depravação. Depois você vê que a sua eleição, apesar de ser uma mulher depravada, Deus a elegeu incondicionalmente. Oséias 1, versículos 10 e 11: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Então ela está prometendo bênçãos e bênçãos e bênçãos incondicionais sobre essa mulher, sobre esse povo depravado. Por quê? Se a mulher é tão depravada, por que ele promete tantas bênçãos para ela? Por amor. Porque apesar da maldade dela, ele a amou e a escolheu incondicionalmente. Apesar da nossa natureza caída, dos nossos pecados, da nossa depravação, ele nos amou e nos escolheu, e ele vai nos abençoar. Ele vai nos dar ricas bênçãos celestiais também. Ele já dá hoje, como povo de Deus, mas muito mais ainda no porvir. Quando morrermos, ou na vinda de Cristo, nós receberemos a plena redenção do nosso corpo e todas as promessas celestiais. Então, tudo isso porque Ele nos amou. E essa, eu digo, é uma eleição incondicional, porque se fosse condicional, Ele não teria escolhido ninguém, né? Se fosse, tem uma condição para eu te escolher, para eu te salvar, você vai ter que ser muito bonzinho, né? Se você for uma pessoa justa, eu te salvo, né? Ou se você for uma pessoa pura, eu te salvo. Não, ele salvou os ímpios. Nós éramos ímpios. Então, é uma eleição que não impõe condições. É um amor que não impôs condições sobre essa mulher. Ele amou porque amou porque quis amar, né? Eu vi um comentário no Facebook essa semana dizendo algo parecido com isso. Não vou lembrar exatamente as palavras, mas diz que Deus não te amou porque você era muito bom, ou Jesus não morreu por você porque Ele achou que você era muito especial, muito bom. Jesus morreu por você porque você era muito ruim, porque se você não fosse ruim não precisava morrer, né? É mais ou menos assim. Ele morre por você justamente porque você é muito ruim. E aí precisa alguém, um justo, morrer no seu lugar. Se tivesse outro jeito de te salvar, ele te salvava, né? Mas não, porque nós somos tão ruins que o próprio Filho de Deus tem que morrer por nós para nos salvar. Senão não seríamos salvos. Então é mais ou menos isso, a comparação aqui. A mulher Gômer de Oséias era tão ruim que só um Oséias muito bom, muito obediente a Deus para conseguir casar com ela e ainda aguentar os adultérios dela e ainda propor uma restauração, e depois no capítulo 3 ele trazê-la de volta para casa ainda, né? Então você tem a depravação, você tem a eleição incondicional dela, e você tem essa mulher sendo atraída com graça irresistível. No capítulo 2, nós já lemos semana passada, versículos 14 e 16. Portanto, eis que a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Versículo 16: e naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais me chamarás meu Baal. Veja que Deus atraindo, eu vou atrair. A gente costuma chamar isso de graça irresistível na teologia. Tem uma graça irresistível, ele atrai a pessoa. Como Jesus falou, tudo que o Pai me dá vem a mim e eu de maneira nenhuma o lançarei fora. Você está aqui, você veio até Jesus porque Deus te atraiu para Jesus, não é porque você era muito bom. Eu amo Jesus. Você não amava Jesus, Deus produziu no seu coração um amor a Jesus porque Ele te atraiu. Existe uma atração
espiritual sobre as pessoas para que elas venham até Deus. Sem essa atração, só na natureza carnal que nós temos, o homem natural não entende as coisas de Deus porque elas se percebem espiritualmente, ele não tem o Espírito Santo, tá? Então nós vemos aqui um resumo do Evangelho da Graça no livro de Oséias. Após a conversão dessa mulher que representa Israel, ele diz, após a conversão, Israel perseverará até o fim. Aí já é um cumprimento profético, está falando profecias aqui. Ele diz no capítulo 2, versículos 19 e 20, ele diz: e desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo. Quer dizer, eu vou ficar para sempre com você. Quando eu te atrair, mudar teu coração, você vai ficar para sempre comigo. E em benignidade e em misericórdias. O versículo 20: e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Hoje a gente quer tratar bastante esse ponto de conhecerás o Senhor. É conhecer Deus. Meu povo perece por falta de conhecimento, né? O texto que nós lemos no começo. Então esse é o ponto que eu quero enfatizar hoje. Mas ele está falando aqui, você vai conhecer e você vai ser fiel. Eu vou te desposar em fidelidade. Depois da transformação, a nação de Israel vai ser fiel ao Senhor. Existe um cumprimento profético lá para o milênio disso aqui, tá? Mas você pode pensar assim, aplicando para a nossa conversão. Então, você tem um povo depravado, que Deus os elege incondicionalmente, Deus os atrai para Jesus e eles são convertidos, e porque eles são convertidos, eles vão ficar para sempre com Jesus e vão seguir Jesus. Isso é o que a gente chama de perseverança dos santos. Então, se alguém diz que foi atraído, convertido, etc., e não persevera na fé, ele não passou por esse processo. A pessoa que não persevera na fé em Jesus Cristo, ela não foi atraída e convertida de verdade, porque aqueles que são atraídos e convertidos, eles perseveram na fé. É uma consequência natural ou sobrenatural da verdadeira conversão. Existem sim pecados, existem sim fases de esfriamento, mas você não abandona Jesus. Pessoa que abandona Jesus e vai de volta para Baal, não, aí não. Não quero mais saber de Jesus, não ligo para Jesus, nem acredito em Jesus, eu vou para Baal, vou para prostituição, vou para isso aqui. Esse tipo de pensamento não é característico de alguém que passou por esses processos anteriores que eu falei. Então, na teologia você tem essa linha teologia reformada, né? Tem essa linha dentro da salvação que é depravação total, eleição incondicional, depravação total do homem, eleição incondicional de Deus. Você tem então um ponto que é expiação, que tem muita discussão em cima desse ponto, eu vou deixar de fora por enquanto da discussão. Você tem a graça irresistível, essa atração, e você tem a perseverança dos santos. Uma vez convertido, você persevera na fé, né? E você não perde a salvação. Esse ponto que eu deixei de fora da expiação não é mencionado aqui no livro de Oséias explicitamente. O que é expiação? Aquilo que Jesus morre por você, para você ser salvo, né? Então, nesse processo todo de salvação entra o quê? O fato de que Jesus morreu por você. Jesus morrendo por Israel não aparece. Oséias não morre pela mulher dele, né? Não aparece isso na história. Mas existe um versículo que pode fazer alusão, uma comparação com aquilo que Jesus fez. Veja Oséias capítulo 6. É curioso, interessante aqui este versículo, que fala uma coisa que lembra da morte de Jesus Cristo. Não diretamente, é uma semelhança. Oséias 6, versículo 1: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. De novo esse ponto de conhecer, né? Mas olha o que ele falou. Ele está falando como um povo de Israel. Olha, Deus nos quebrou. Está falando do cativeiro que virá, que vai quebrar Israel. Mas Ele vai nos atar, Ele vai nos curar. O cativeiro vai acabar. Então, o que vai acontecer? Nós vamos morrer, entre aspas. A comparação é assim: a nação de Israel estava vivendo tal, no cativeiro da Assíria, morreram.
simbolicamente, né? Eles levaram Israel para fora do seu povo, da sua terra, né? Então, os assírios invadindo Israel seria como que Israel morrendo. Só que ele fala assim: no terceiro dia nós vamos ressuscitar. Quer dizer, um dia nós vamos voltar para a terra. Por que ele fala o terceiro dia? Não foi 3 dias depois que Israel voltou para a sua terra. Na verdade, o reino do norte não voltou, né? Até hoje não voltou. Vai voltar um dia lá no final. Vai se constituir como nação, reino, debaixo do Messias de novo, né? Mas por que ele fala: fico morto durante 2 dias e no terceiro dia eu ressuscito, né? É impossível você ler isso e não pensar em Jesus Cristo, né? Uma referência a Jesus Cristo morto durante 2 dias e ressuscitado ao terceiro. Então, alguns acham que isso não tem nada a ver com Jesus, esse texto, né? É uma coincidência. Eu acho que tem, mas é a minha opinião. Não diz Jesus aqui, não está escrito o nome Jesus aqui, né? Mas eu leio isso aqui, eu penso em Jesus Cristo morto 2 dias e ressuscitado ao terceiro. Eu acho que tem uma dica aqui já no profeta a respeito daquilo que aconteceria com Jesus, a sua expiação pelo pecado do povo e a sua ressurreição ao terceiro dia, né? Mas é uma teoria, né? Não posso afirmar isso categoricamente, porque não está escrito realmente, mas tem aqui uma ideia que me faz lembrar da ressurreição de Cristo ao terceiro dia, tá? Então, de um jeito ou de outro, o Evangelho está aqui no livro de Oséias, figuradamente, né? Na sua esposa infiel, na sua restauração, no cativeiro de Israel. Então, o povo, alguns rabinos de Israel e alguns teólogos cristãos também entendem que a nação de Israel serve como uma figura do próprio Messias, porque o Messias ele vem, né? E ele sofre, ele morre, ele ressuscita, e alguns judeus acham, e alguns cristãos acham também que isso acontece com Israel também, que Israel vai para cativeiro, ele volta para sua terra e tem um rei ali. Então, alguns acham que isso é uma figura do próprio Messias, tá? Aquele Isaías 53, né, do servo morrendo e ressuscitando, também alguns aplicou à nação de Israel e também ao Messias. Então, existe uma possível comparação aqui da história da nação de Israel com a história do próprio Messias, mas isso são teorias, né? Nós temos aí no livro de Oséias, no capítulo 3, vamos só rapidamente passar aqui alguns versos do capítulo 3. Ele conta aqui uma coisa que é um pouco difícil para nós entendermos aqui, porque ele fala assim: o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. O que é bolo de uva? É um jeito de adorar os pagãos, adorar Baal por meio de ofertas de bolos de uvas, né? Então, está falando, olha, Deus amou Israel, mas Israel olha para Baal. Então, Deus fala para Oséias, olha, você ama o Gomer, mas Gomer vai para outros homens, né? Mas ama ela de novo, né? E versículo 2 diz, eu comprei-a para mim por 15 peças de prata e um homer e meio homer de cevada. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estado, sem éfode, sem terafim. Depois tornarão os filhos de Israel, buscarão o Senhor seu Deus e o Davi seu rei, e a Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Eu não quero entrar muito nesse assunto aqui, é escatologia, né? Estou falando, ó, Israel vai para o cativeiro e um dia vai voltar e Davi vai reinar sobre eles. Estou falando do milênio aqui, né? Já falamos muito sobre isso. Agora, a parte complicada de entender é esse negócio de compra, né? Eu comprei a mulher de volta, pagou 15 moedas de prata, né? O que é isso? Olha, eu consultei muitos comentaristas, eles não sabem o que é isso, tá? Por que ele está comprando a mulher dele de volta? Como se ela fosse uma escrava, né? Ele tinha uma esposa, está falando, olha, e Deus fala para ele, ó, ama ela de novo, ela traiu você com outros, mas vai lá e traz ela de volta. Só que o jeito que ele traz é com 15 moedas de prata, não sei porquê. E ele trouxe. Não sei se ele convenceu ela com esse dinheiro ou se ela estava escravizada de alguém, ele comprou ela de volta, a gente não sabe, tá? Mas aconteceu alguma coisa aqui que ele trouxe essa mulher de volta para casa e ele falou, olha, agora você não vai se prostituir mais, eu também não vou te tocar durante alguns dias, você vai ficar um tempo aí e depois a gente volta, tá?
E é uma figura de Israel. Vocês vão ficar um tempo sem templo, sem sacerdotes, sem Éfeso. Estão até hoje sem isso, né? Vai ter de volta o culto restaurado em Israel no milênio, né? Tá, então isso aí, a gente encerra aí o capítulo 3, vamos começar o capítulo 4, no versículo 1, eu quero fazer uma explicação um pouco mais detalhada do versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Vamos pensar em 3 coisas. Na terra não existe verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Eu disse que eu quero focar no conhecimento, né? Mas para focar no conhecimento hoje, eu tenho que falar sobre a verdade, porque eu quero conhecer a verdade, né? Então vamos pensar um pouco sobre a verdade. Ele diz que na terra não tem conhecimento da verdade. Tá bom. O que é a verdade, né? Muitos dizem ainda hoje que não existe verdade absoluta. Sabemos que aqui verdade é a palavra de Deus, é a lei de Deus que eles não seguiam, né? Hoje em dia muitos falam que não existe verdade absoluta. Você já deve ter ouvido isso, né? Relativização da verdade. Muitas vezes a gente fala sobre esses assuntos aqui na igreja. Então, quando uma pessoa chega e fala que não existe verdade absoluta, isso é uma frase tola, para dizer o mínimo, né? Porque na verdade, se a pessoa falar isso, você pode perguntar para ela: isso é uma verdade absoluta? Isso que você acabou de dizer é uma verdade absoluta? Que não existe verdade absoluta? Como é que a pessoa vai responder uma pergunta dessa, né? Ela fala: não existe verdade absoluta. E você pergunta para ela: isso aí que você acabou de dizer é uma verdade absoluta? Se ela falar que sim, ela está se contradizendo, porque ela acabou de dizer que não existe verdade absoluta, né? Se ela falar que não, é sinal que pode ser que exista uma verdade absoluta, né? Porque você disse que não é verdade absoluta, que não existe verdade absoluta. Então a frase é autocontraditória, ela não faz sentido. E as pessoas usam essa frase sem pensar. Ela está falando algo que ela pensa que é verdade, dizendo que não existe verdade. Bom, mas você acabou de dizer algo que você pensa que é verdade, então você está se contradizendo, né? Então, esse é um primeiro ponto. Muitos dizem que você não deve corrigir os outros por pensarem diferente de você. A gente está discutindo a verdade, vamos dizer o que é verdade. E eu vou lá e corrijo: não, isso aí está errado. Aí vem outro e fala: não, você não pode falar que está errado, porque é só a sua opinião. Espera aí, se você disse que eu não posso falar que está errado, por que você está dizendo que eu estou errado? Por que você está dizendo que eu não posso falar que está errado? Então é sinal que você acha que eu estou errado. Você está dizendo que eu estou errado, então por que você pode e eu não posso? Percebe a contradição nas pessoas quando elas falam? Eu não sei se os irmãos estão percebendo isso, mas a pessoa que fala: você não pode corrigir o pensamento dos outros, ela em si mesma ela já está corrigindo o pensamento seu. Então ela está fazendo aquilo que ela disse que não é para fazer. É uma incoerência. As pessoas agem de uma maneira completamente incoerente. Às vezes, isso aí eu estava lendo de um caso assim, um pastor estava comentando num programa de rádio e falando e corrigindo um outro pregador: olha, esse pregador falou isso, mas isso está errado por causa disso. E aí ligou alguém no rádio e falou: eu não acho que você deveria corrigir pregadores publicamente no rádio. Aí esse pastor perguntou para essa pessoa que ligou: então por que você está me corrigindo publicamente aqui no rádio? Percebeu? A pessoa liga para um pastor no rádio para dizer: você não pode fazer isso publicamente, corrigir alguém publicamente. A pessoa está fazendo exatamente isso que ela disse que não pode fazer. Está corrigindo um pastor no rádio publicamente. Quer dizer, ela cai numa autocontradição, não pensa no que está fazendo. Isso é muito comum nas discussões em redes sociais, né? Alguém falou mal, não pode falar mal dele. E você está falando mal de quem falou mal dele, né? Então, existe um jeito errado de corrigir e existe o jeito certo de corrigir, né? Você não deve seguir o jeito errado, de fazer só para humilhar alguém, de fazer só para se mostrar, mas você deve buscar a verdade, lutar pela verdade. É bíblico e é correto. E todos procuram fazer isso, só que alguns dizem que não fazem, né? Essa aqui é a diferença. Uns dizem assim: você não deve impor a sua moral sobre os outros. Já ouviram alguém falando isso? Você não pode impor a sua moral sobre as outras pessoas.
E aí? Tem uma contradição aí. Não sei se vocês perceberam. Está errado você impor a sua moral sobre os outros. Cadê a contradição? A contradição é que a pessoa, quando faz isso, está tentando impor a moral dela em cima de você. Ela está dizendo que você está errado. Então você pergunta, então por que você está tentando impor a sua moral sobre mim? Dizendo que o que eu estou fazendo é errado. Você percebe como as pessoas caem em autocontradições? Olha, eu estou pensando em montar um curso aqui no IB só para ensinar estes assuntos aí. Estes assuntos de discussão apologética. O que é discussão apologética? Defesa daquilo que você pensa. As pessoas têm que aprender a saber como defender aquilo que elas pensam sem cair em contradições e conhecendo a verdade. Tem 3 coisas que você precisa para saber eficientemente defender a sua fé. Primeiro, você tem que conhecer a verdade. Então, nós vamos trabalhar a verdade para que você conheça bem. Dos assuntos polêmicos todos, vamos trabalhar isso daí. Você tem que saber como apresentar essa verdade sem se autocontradizer e identificando as contradições do seu oponente, entre aspas, tá? E a terceira coisa, você tem que ter uma vida santa. Porque não adianta nada você saber a teoria, saber apresentar e depois o outro olha para a tua vida, mas você não faz isso, né? Aí fica vexatório, né? Então você tem que conhecer a verdade, você tem que saber apresentar a verdade de maneira lógica e não contraditória, e você tem que viver uma vida santa. Essas 3 coisas você tem que ter para ser um bom soldado de Cristo, tá? Então estou pensando em montar um curso sobre isso aqui para o IB, já estou juntando bastante material. Essa é só uma amostra aqui para os irmãos essa manhã, né? Mas, então, existe a verdade. Não adianta você falar que não existe a verdade, porque você vai cair em alguma contradição. Existe a verdade. E porque nós sabemos que existe a verdade, então eu posso dizer que existe benignidade também, que é a segunda palavra que ele mostra aqui. Que o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade nem benignidade. O que é benignidade? Bondade, misericórdia, coisas desse tipo, né? A palavra em hebraico, ela tem esse sentido, né? É o hesed, que significa bondade, misericórdia, piedade, favor. Não existe. Você sabe, todo mundo sabe o que é benignidade quando você vê alguém praticando. Você vê alguém praticando, nós temos uma moral absoluta. Não é tudo relativo, como as pessoas falam. Não existem coisas que é certo e o errado é errado. E qualquer um olha e vê que está errado, ou qualquer um olha e vê que está certo. Se não fosse assim, você nunca ia poder criticar um político, você nunca ia poder criticar um criminoso, porque cometeu um ato de injustiça. Por quê? Se não existisse uma verdade absoluta, você não ia ter parâmetro para medir isso daí, né? Mas existe, mas as pessoas não buscam essa benignidade. E não existe conhecimento de Deus nas pessoas, na terra. Na terra não existe conhecimento de Deus. Essa terra que ele está mencionando aqui é a terra de Israel, no versículo 1 do capítulo 4. Tá? Não existe conhecimento de Deus. Algumas pessoas dizem o seguinte: somente a ciência pode fornecer a verdade. Somente o método científico é capaz de descobrir a verdade. Não religiões, não filosofias. Tá, legal. Me dá a prova científica dessa frase que você acabou de falar, de que somente a ciência traz a verdade. Prove cientificamente que somente a ciência produz verdade. Não tem prova para isso. Isso é uma frase filosófica. É a filosofia da pessoa. Agora, a filosofia você não prova cientificamente. Você tem o seu pensamento, você tem as suas evidências que está funcionando aquilo ali que você segue, mas você não tem como provar que os outros não funcionam, que só a ciência traz. A ciência traz muita verdade também, traz erros também, né? Mas você não tem como provar que só a ciência traz verdade. Não, eu creio que a revelação de Deus também traz a verdade, né? Muito mais segura, muito mais confiável do que o método científico. É minha filosofia, é minha religião, é meu pensamento. Não vou provar isso.
Eu não vou provar que Deus nos deu esse livro aqui. Eu tenho minhas razões, tenho minhas evidências, mas eu não vou provar isso. É a minha fé, a minha religião. Eu sou meio batista, não gosto muito da palavra religião. Eu não tenho problema com essa palavra, tá? Então eu uso. Tá? É minha religião. Minha religião quer dizer, a minha ligação com Deus é por meio do Espírito Santo e desse livro. Tá? Então, por meio de Jesus Cristo. Então, filosofias humanas não trazem o conhecimento verdadeiro sobre Deus. Eu preciso de revelação. Essa é a minha crença. Eu creio assim. Eu creio que eu preciso de revelação do próprio Deus para ter conhecimento dele. Mas por que Israel não tinha conhecimento? Por que Israel não tinha conhecimento de Deus? A resposta está em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Já lemos isso, né? Mas por que faltou o conhecimento? Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Alguém pode ser salvo sem aceitar Jesus como seu Salvador? Olha, não, porque você rejeitou Jesus, o conhecimento de Deus está em Jesus, então eu também te rejeitarei nos portais da glória. Né? É a tua escolha, você rejeitou Jesus, não foi? Então eu também te rejeito no céu. É assim que a Bíblia nos revela. Então o meu povo perece porque ele rejeitou o conhecimento. O conhecimento lhe foi apresentado, eles conheciam a lei de Deus, né? Mas eles rejeitaram. Por que tantos evangélicos vão para seitas, os falsos grupos, né, que ensinam heresias? Pastores rejeitam o conhecimento doutrinário e negam esse conhecimento para as ovelhas. Eles pensam, não vou gastar meu tempo ensinando doutrina para as ovelhas, eu vou ensinar coisas que elas gostam, que aí vai encher mais a minha igreja. E aí quando um outro vai e ensina uma doutrina para as ovelhas, elas não sabem discernir. Elas não... Oi. Esses pastores devem saber isso para eles. Ah, sim. Também tem uma motivação de que eles querem ficar grandes, importantes e ricos. Graças à minha igreja está lotada. Exato. Não é por Deus de Deus. Já que a irmã mencionou isso, dá uma olhada no versículo, capítulo 4 de Oséias, versículo 8, falando sobre os sacerdotes. Eles comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Olha só, os pastores querem que o povo peque. Por quê? Bom, aqui é o seguinte: o sacerdote comia das ofertas, né? O povo pecou, tem que levar uma oferta, né? Ah, eu pequei, tem que oferecer um sacrifício, ou outros tipos de oferta. E o sacerdote pegava as ofertas, e muitas dessas ofertas iam para ele mesmo, para o bolso dele, né? Ele comia. Então, quanto mais o povo pecar, mais eu ganho. Eles queriam que o povo pecasse, para poder enriquecer mais. Então, por isso, hoje em dia também tem muitos pastores que ensinam falsas doutrinas, sabendo que é falso, porque por meio dessas falsas doutrinas eles conseguem mais dinheiro, conseguem mais oferta. Tem isso, infelizmente, não dá para negar. Tinha no tempo de Oséias, tem hoje em dia, não vamos nos iludir. Então as consequências é que as ovelhas então ficam perdidas e fazem o que dá na telha, sem conhecimento de Deus. Oséias 7,11, ele diz assim: porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, invocam o Egito e vão atrás da Síria. Israel, Efraim, foi Efraim, né? Efraim é Israel. Efraim é representando o reino do norte de Israel. Eles são ingênuos, porque não têm conhecimento, não sabem o que estão fazendo. Eles estão no aperto, eles vão buscar ajuda no Egito. Não deu certo que o Egito vai para a Síria. E Deus? Não conhece Deus, não tem conhecimento, porque não foram ensinados. Mas por que não foram ensinados? Porque
que rejeitaram o ensino verdadeiro. Aí tem outro ponto, é a culpa do povo, porque tem o ensino verdadeiro aqui e o ensino falso aqui, mas o falso é mais gostoso, eu prefiro o falso, né? Então o povo quer isso também, né? Esse que é o ponto. O nosso tempo já está adiantado, mas vamos só finalizar esse pensamento. Como é que eu vou saber qual ensino é correto? Cada um tem sua interpretação, mesmo que você use a Bíblia, a mesma Bíblia, né? Cada um tem sua interpretação. Como é que eu vou saber qual a interpretação que está correta, né? Eu posso cultuar Jesus no domingo? Ou tem que ser sábado? Se quem cultuar Jesus no domingo está em pecado, né? Tem gente que ensina de um jeito, tem gente que ensina do outro. As mulheres podem pastorear as igrejas ou não? Tem gente que ensina de um jeito, tem gente que ensina do outro. Usa a mesma Bíblia para isso. Jesus vai voltar ainda ou ele já voltou no ano 70 depois de Cristo? Tem gente que ensina que ele já voltou, né? Como é que você vai saber? Eu devo orar só para Deus e Jesus? Ou posso orar também para os santos? Tem gente que ensina de um jeito, tem gente que ensina do outro. Como é que eu vou saber? É a sua interpretação e a interpretação do outro. Só que nem todas as interpretações são igualmente válidas. Algumas interpretações são melhores do que as outras, porque não podem ser as duas verdadeiras. Se eu falo, você só pode orar para Deus, e o outro diz, você pode orar para Deus e pode orar para homens que já morreram também. Um dos dois está certo, o outro está errado. Ou então os dois estão errados, mas é impossível os dois estarem certos, né? Pode ser que os dois estão errados. Não existe Deus nem santo, então os dois estão errados. Mas se existe, um está certo, não pode ser os dois certos. Um está contradizendo o outro, né? A gente não pode negar essas diferenças. Então você tem que buscar as melhores interpretações. É sua responsabilidade desenvolver essa habilidade de perceber quais são as melhores interpretações da Bíblia. Você tem que estudar, não tem jeito. Você vai ver um falando uma coisa, vai ver outro falando outra coisa, você vai olhar para o texto, vai avaliar e vai tomar uma decisão. Enquanto você não tem maturidade para saber filtrar todos os falsos ensinos, você tem que andar próximo de alguém que você acha que tem, para te ajudar. Pode ser que essa pessoa esteja errada em um ponto no outro também. Você vai aprender isso com o tempo, né? Agora, se você apega a pessoas que já estão em heresias, aí é aquilo que Jesus falou: cegos guiando outros cegos, e fazem os seus cegos seguidores 2 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos. Mas haverá mais rigor sobre os líderes, aqueles que ensinam, no dia do juízo. A ignorância não vai ser desculpa para os seus erros, e ela não evita o castigo. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz-se: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É porque era ignorante, coitado. Ele não sabia que estava errado, coitadinho. Nada de coitadinho. Você fez o que era errado porque rejeitou o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha, ninguém vai para o inferno porque quer, tá? Mas muita gente vai estar no inferno. Muita gente está sinceramente seguindo um falso ensino, uma falsa religião, achando que está indo para o céu. Ele ouve o evangelho da graça, o evangelho verdadeiro, ele ouve o evangelho das obras, o evangelho falso, e ele prefere o das obras. Mas ele acha que está certo, ele não acha que está errado. Ele está com medo de ir para o inferno, então eu vou seguir por esse aqui. Ele rejeita um e segue outro. Outros creem em reencarnações. Ele acha mesmo, ele ouviu que a gente morre e vem o juízo e um dia a gente vai ressuscitar. Sim, os cristãos ensinam isso. Mas eu ouvi do Kardec que eu vou morrer e depois eu vou reencarnar. Depois eu morro e eu reencarno. Ele ouviu os dois, mas ele desprezou um e ficou com o outro. É uma ignorância. Ele não tem aquele conhecimento da fé. Conhecimento envolve também fé. Conhecer aqui na Bíblia não é só ouvir falar. Conhecer é ouvir, crer e praticar, né? Isso é o conhecer. Então, ele escolheu um, rejeitou a verdade, mas é porque ele acha que está certo, o Kardec. Não é que ele acha que está errado. Ninguém quer ir para o inferno inconscientemente, só que ele vai, porque está rejeitando o evangelho verdadeiro de Cristo e está seguindo uma falsidade. Então, o conhecimento
faltou para o povo de Israel, mas eles pereceram assim mesmo, porque não seguiram a verdade que lhes foi ensinada de Moisés. O conhecimento dos homens muda com o tempo. E vamos encerrar com esses pensamentos. O conhecimento dos homens muda com o tempo, mas a palavra de Deus não muda. Oséias 5, 10 e 11 vai falar sobre o pensamento dos homens. Os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após os mandamentos dos homens. Sim, Deus ensinou uma coisa nessa palavra. Os homens ensinaram outra. Você preferiu seguir os homens. Você apostou no ensino dos homens. Eu creio nos cientistas. O cientista é muito inteligente, estudou muito, desenvolveu helicóptero, redes de celulares e tudo mais. Esses homens são muito inteligentes. Eu vou apostar nos cientistas. Religioso é tudo ignorante. Então eu não quero seguir os ignorantes. Eu vou apostar nos cientistas que não acreditam em Deus. Tem cientistas que acreditam em Deus, mas eu aposto nos que não acreditam. Esse que eu posso. Estou falando contra cientista, eu sou cientista, mas eu vou apostar nos ateus. Esse que é o ponto. Eu vou apostar nos cientistas ateus. Por que você não apostou nos cientistas crentes? Você não quis. Você optou por um caminho. Então, eles mudam seus ensinos. A palavra de Deus é uma. A palavra de Deus não muda. Nesse caso, Sim. criam Deus a imagem e semelhança do homem. Eles invertem que o homem não é criado a imagem e semelhança de Deus. Exato. Cada um tem o seu Deus. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. E o homem é o centro, então, né? O homem é o centro. E ele determina até como é Deus e quem é Deus, e se Deus existe ou não. Olha, irmãos, se todas as pessoas do planeta Terra chegarem à conclusão de que Deus não existe, nem por isso Deus vai deixar de existir, tá? Vai todo mundo para o inferno do mesmo jeito, porque Deus existe, tá? Então não é a opinião de você que determina quem é Deus e se ele existe ou não existe, se o inferno existe ou não existe, porque ele existe. Oséias 6, versículo 3. Então, conclusão de tudo isso, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. E versículo 6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Aqui é Deus falando, né? Para Deus, conhecer Deus é mais importante do que sacrificar a Deus. Você pode sacrificar falsamente. Vamos buscar conhecimento de Deus na nossa vida. Vamos continuar investindo nisso nessa igreja e, se Deus quiser, em outras igrejas também. Amém?